Sabe aquela sensação de que a vida está seguindo um roteiro, mas que não foi a gente que escreveu? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando numa reflexão do cientista da inovação Carlos Nepomuceno. A ideia é entender como e por que tanta gente vive seguindo um script que, na verdade, não escolheu. E para começar essa conversa, essa citação da Ayn Rand cai como uma luva. A gente tende a pensar que o problema é a falta de opções, né? Mas o verdadeiro desafio, a questão de fundo, é a dificuldade de fazer escolhas de verdade, com consciência, quando, na real, estamos operando com base num roteiro invisível. O ponto central da discussão é este. Todos nós somos formatados. Desde que a gente se entende por gente, vamos absorvendo crenças, padrões, expectativas do nosso meio. Então, para construir uma vida melhor, a sacada não é negar essa formatação, mas sim entrar num processo consciente de se reformatar. E aqui a gente já quebra um clichê famoso. Aquela história de pensar fora da caixa, segundo Nepomuceno, é um mito. A tarefa de verdade não é tentar sair da caixa, mas sim olhar para dentro dela. Entender os limites da caixa em que a gente está e, a partir daí, conscientemente redesenhá-la. E claro, o ambiente ao nosso redor tem um papel gigantesco nisso. Em lugares muito centralizados, sabe, com regras rígidas, onde se segue um líder externo, a capacidade de se reformatar diminui muito. Já em ambientes mais descentralizados, que dão mais autonomia, a chance de olhar para dentro, seguir os próprios desejos e se reformatar aumenta e muito. O autor cria um termo muito bom para descrever essa aceitação passiva do roteiro: zecapagodismo. É isso mesmo que você pensou, da música Deixa a Vida Me Levar. É aquela escolha, muitas vezes inconsciente, de simplesmente ir levando, seguindo a formatação básica que a gente recebeu, sem nunca questionar nada. É o puro piloto automático existencial. A analogia que ele usa é poderosa. É como ter o filme Matrix correndo nas veias. É como tomar a pílula azul todos os dias, no café, no almoço e no jantar. É escolher o conforto de não questionar, o que acaba mantendo a pessoa presa num padrão que ela não escolheu de verdade. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se existe esse piloto automático, se existe o zecapagodismo, em que momento a vida começa a mudar de verdade? Qual é o gatilho? A virada de chave acontece exatamente aqui. Não se trata de criar algo do zero, mas de tomar consciência da linha existencial que já está operando, já está guiando as decisões, mesmo que a gente não perceba. O primeiro passo é só isso: ver, enxergar o roteiro. E o mecanismo para essa tomada de consciência seria o que o Nepomuceno chama de mente terciária. Pense nela como a parte mais profunda da mente, aquela que cuida das grandes escolhas, das decisões de longo prazo. O detalhe é que ela geralmente fica adormecida, sabe? Ela só desperta quando a gente começa a se perguntar: peraí, para onde minha vida está indo? E essa frase aqui resume a essência de tudo de um jeito muito direto. Sem ter consciência da própria linha existencial, não existe escolha de verdade. O que existe é obediência a um roteiro pré-programado. E essa é a diferença brutal entre ter autoria sobre a própria vida e ser apenas um ator seguindo um script. Então, como se reescreve esse roteiro na prática? O processo se baseia num tripé de 3 passos. Primeiro, consciência. Como a gente falou, é enxergar o roteiro atual. Segundo, escolha. Depois de ver, é preciso escolher um novo caminho, um que tenha mais a ver com a sua singularidade. E terceiro, e talvez o mais crucial, coerência, que é alinhar os hábitos do dia a dia a essa nova escolha. Mas o que seria esse caminho mais forte? O autor dá um exemplo que ele chama de linha existencial potencialista. A ideia por trás desse nome é fazer uma escolha consciente de focar em desenvolver o potencial único que cada pessoa tem, em vez de ficar tentando se encaixar em moldes que vêm de fora. Só que não adianta nada ter a consciência e fazer a escolha se o processo parar por aí. Se não houver o terceiro passo, a coerência, a coisa não anda. E esse é o maior desafio. Porque se a escolha não vira hábito, não entra na rotina, não muda as prioridades, ela fica só no campo das ideias. A coerência é o que torna a mudança real, palpável. E quais são os resultados quando alguém assume essa autoria? A vida ganha consistência e, ao mesmo tempo, uma sensação de leveza. As decisões ficam mais claras, menos confusas.
A energia que antes se espalhava para todo lado passa a ser focada no que realmente importa. A existência deixa de ser um padrão herdado para se tornar uma história que está sendo escrita, ativamente. A conclusão é direta e muito forte. Quem não faz esse trabalho de escolher a própria linha existencial, inevitavelmente acaba vivendo a linha de outra pessoa, seja a da família, a da sociedade, a da cultura, mas não a sua própria. E para fechar essa nossa análise, essa citação do Carl Jung amarra tudo de forma perfeita. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a vida da pessoa, e esta o chamará de destino. A grande virada é justamente essa, é trocar o que parece ser destino pela autoria consciente da própria jornada.